Amém? Abra sua Bíblia comigo. Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Quarta-feira foi ministrado um pouquinho sobre isso. E Deus já tem incomodado meu coração em relação a esses versículos. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Deus ministrou tanto no meu coração esses dias em relação a esse versículo, e na quarta-feira o Kelso citou ele. E uma coisa que Deus mostrou para mim aqui, que as nossas forças têm que ser renovadas, né? E como é que se renova nossas forças? Como nós lemos aqui? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E quando fala em forças, a gente pensa, já estou numa idade meio avançada, né? Já cheguei na terceira idade, ou estou no zenta, né? Mas aqui na palavra fala que os jovens, como que é? Os jovens e os moços de exausto caem. Então, irmãos, isso é para todos nós. Por quê? Porque as forças nossas, elas vão se esvaindo. Situações, coisas que acontecem dia a dia. E o inimigo é bom para deixar você para baixo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Amém? E lá em Hebreus 11, fala sobre fé. E esperar em Deus nada mais é do que ter fé. Quando você espera em Deus, você está esperando que algo vai acontecer. Amém? Você está esperando uma bênção, uma promessa, alguma coisa você está esperando. Você está esperando em Deus. Amém? E os que esperam, renovam suas forças. Quando você espera no Senhor, a tua esperança não vai ser frustrada. Porque Deus vai dar. Amém? Em Hebreus 11 fala, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isto é fé. Se você tem fé, alguma situação que você está balançando, não creia. Espere em Deus. O salmista fala, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? E Deus vai fazer isso conosco. Deus tem feito isso com todos nós, eu creio. Cada um tem uma situação, passa por provações, lutas diversas, mas o que nos fortalece é a fé em Deus. Amém? Quanto que nossas forças estão se renovando? Quando que ela está renovando? Quando você está esperando em Deus. Quando você está esperando em Deus? Quando você espera? Você tem esperado em Deus? É uma pergunta que Deus já fez muito comigo ano passado. E você vai entender o que eu vou falar aqui, porque é muito profundo. Para mim foi muito profundo. E eu creio que quando Deus fala as coisas é profundo porque a palavra de Deus é profunda. Amém? Eu li uma frase escrita assim, o meio mais seguro de não se fatigar é entregar-se a alguma coisa de que se tenha profunda convicção. É uma frase que significa o que? Fé, que é o Hebreus 11. Se for ver traduzindo isso, significa fé. Amém? Por quê? Porque a esperança daquele que crê em Deus não morre. Amém? Fala para o teu irmão, a esperança em Deus não morre.
Amém? Situações do dia a dia. A hora que o Paulinho pegou e falou dia a dia, né? Situações do dia a dia pode tirar as minhas forças. Amém? Dia a dia. Cada dia você não sabe o que vai acontecer, mas as situações que acontecem, ela vai minando a tua força, vai tirando a tua força. E isso vai acontecendo o quê? Você vai ficando fraco. Quando você fica fraco, você vai perdendo as forças, não é? E aí você vai olhando para a situação que você está passando, aquilo que você está enfrentando, e aquilo vai se tornando tão grande, que a fé vai esvaindo, vai indo, e você não percebe. E aí o que acontece? A gente vai apagando o espírito, aprisionando o espírito, e a Bíblia fala, não apagueis o espírito. E aí vai ficando tudo, porque o Espírito Santo é uma pessoa em nós. Nós podemos entristecer ele, nós podemos aprisionar ele com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações, né? Às vezes enfermidades que vêm e que não vai embora e ela está ali, né? Eu não posso ficar preso nisso, eu não posso deixar isso me dominar, né? A gente, quando nós fazíamos o encontro com Deus, tem um versículo que fala, né? O pecado não mais me domina, eu domino o pecado. As situações não mais me dominam, eu domino as situações. Isso é fé em Deus, amém? Nós temos que crer nisso. Um treinador americano disse: o jogador de futebol não entrará em plena forma enquanto não eliminar o ódio por outro jogador. O ódio bloqueia toda energia. Eu achei interessante isso, é um treinador americano. Então, ele não deixava, se ele soubesse que um estava com um problema com o outro, ele não deixaria entrar em campo, enquanto não eliminasse todo o ódio. Porque o ódio ia eliminar toda a energia do jogador. O que é que tem tirado tuas forças? O que é que tem bloqueado essa energia, essa força em você? É essa pergunta que o Espírito Santo faz para mim, é o Espírito Santo que está fazendo essa pergunta para você. O que é que está te deixando, às vezes, lá embaixo? Toda vez que eu estou começando a descer embaixo, o Espírito Santo vem, me levanta. Né? Eu não posso deixar nada roubar minha fé. Eu coloquei aqui, nada pode ser maior que a minha fé. Quando eu estou começando a desanimar, eu pego firme na fé. Porque a fé te fortalece, a fé te sustenta e a fé me mantém em pé. O que é isso? Eu não me dobro diante de circunstância. Eu não posso me dobrar diante de situações. Amém? Isso tudo começou, essa palavra vindo no meu coração, uma noite que eu não consegui dormir. E eu já tive várias noites sem dormir. Uma hora era por causa do pé, outra hora cada hora era uma coisa que acontecia, né? E até compartilhei com o Kelson um pouco, nem o total disso daqui, dessa noite, o que tinha acontecido comigo. Que às vezes eu acordo, ele pedia para ele orar, né? Tantas lutas que a gente passou, com enfermidade, né? E outras coisas. Mas nesse dia eu peguei e fui lá para o quarto, tem uma escrivaninha lá, sentei lá e comecei a orar e colocar para Deus. Era umas 4 horas da manhã. Interessante que toda vez que eu acordo é 4 horas da manhã. Né? E eu falei assim, eu vou buscar Deus e o que Deus quer falar comigo. E Deus falou muito nesses que esperam no Senhor. Só que antes disso eu sentei ali, comecei a orar, colocar para Deus, né, o que eu estava sentindo, né? E eu falei, Deus, eu não quero me dobrar diante de situações. Não vou me dobrar. O Senhor é maior. E eu parada ali, orando, tudo. E eu fiquei uma hora parada assim, olhei em cima da escrivaninha assim. Tem uma lembrancinha que o Lucas e a Rebeca trouxeram lá da lua de mel. E eu fiquei olhando para aquela lembrancinha, é um vidrinho, uma garrafinha, bem lacrada na boca. E um lindo navio, um barquinho lá dentro. Eu fiquei olhando aquele barquinho. E de repente eu voei. Minha cabeça foi longe, né? Já não estava assim, murmurando muito e falando. Eu falei, Deus, que tremendo. O que esses homens não fazem, né? Um barquinho dentro de uma garrafinha com a boca lacrada. Olha que perfeição. Comecei a olhar para aquele barquinho. Olha que perfeição.
Você olhando assim, uma criança vai olhar, como que entrou aquele barquinho lá dentro? Não sei, não cabe, a boca é pequenininha, está lacrado, né? Mas você sabe que o artista fez aquilo, né? Ou abriu embaixo, colocou o barquinho. Mas que perfeição, eu fiquei admirando aquilo ali, irmãos. Tanto tempo que está ali, né? Mais de 5 anos, né, Lucas, que vocês deram para mim. E está ali, e eu nunca reparei. E Deus quis falar comigo naquele momento. E eu falei, que coisa tremenda, como é lindo, que beleza. Aí o Espírito Santo falou para mim, foi isso que eu fiz com você. Aí eu parei e falei, Senhor... Eu falei, é isso que eu faço com todos aqueles que me receberam. Você está achando bonito esse barquinho aí dentro? Você está admirando isso? Dentro de você tem a beleza maior que é o Espírito Santo. Eu coloquei ali dentro. Irmãos, aquilo ali para mim foi algo tremendo. Aí eu já levantei, eu já sou assim, quando Deus fala comigo, eu já levanto toda alegre, já sorrindo, Deus senta de novo. Eu falei, meu Deus, vou ter que sentar de novo. O Senhor já falou comigo. Né? E eu sentei e Deus falou, olha de novo. Eu falei, o que eu tenho que olhar mais nesse barquinho? Que eu já olhei tudo. O Senhor já falou. Aí eu olhei para baixo e estava escrito assim, fortaleza. Eu sou a fortaleza da tua vida. Aí eu peguei e fui dormir chorando. Falei, Deus, o Senhor é tremendo, né? Tu és a minha fortaleza. Irmãos, Deus é a fortaleza da tua vida. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia. É lá de cima que você vai ver o problema, a situação. Caminha e não cansa. Amém? Esse é o nosso Deus. E aí eu fui dormir e Deus começou a falar esse versículo. Os que esperam no Senhor, é no Senhor. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Deus fala conosco, irmãos, a cada momento. Nós temos que estar com os ouvidos e sensível ao nosso coração para ouvir. Quantas vezes que deixou aquele negocinho ali em cima, que olho, nunca Deus falou comigo ali. Mas eu estava aberta para Deus falar comigo. E Deus quer falar com você. Nas pequenas coisas. Às vezes a gente fala, não, Deus não fala comigo. Eu não escuto a voz de Deus. Você não escuta porque você não escuta, porque você não quer. Porque você não para. Você não observa. Tanto é que eu estava porque eu sou assim, né? Deus falou, já levanto, já saio. Eu já estava saindo. E aí, Deus me deu um puxãozinho de orelha. Volta que eu não terminei. Aí eu fiquei olhando e ainda continuei olhando para o barco ainda. Eu falei, o que mais que tem dentro desse barco? O que mais que tem? E aí, quando eu olhei para baixo, eu vi o nome Fortaleza. Que é a viagem que eles fizeram, foi para a cidade de Fortaleza. Então o Espírito Santo, aí eu comecei a dormir chorando, glorificando a Deus, agradecendo pela beleza maior do Espírito Santo em nós. Com o Espírito Santo você pode todas as coisas. Você vence todos os obstáculos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ler uma frase aqui. Eu li para o Kelson, e depois ele falou, lê. Cadê aquela frase? Eu falei, eu já nem sei que frase é aquela frase. Aí ele falou, peguei a frase e eu anotei também. A conservação da força depende de um ritmo pessoal conjugado à escala do movimento de Deus. E Deus está em nós, que é o Espírito Santo. Se nós adotarmos um ritmo diferente do de Deus, acabará nos destruindo. Amém? Vou ler de novo. Presta atenção. A conservação da força depende de um ritmo pessoal conjugado com a escala do movimento de Deus. Deus está em nós, que é o Espírito Santo. Se nós adotarmos um ritmo diferente do de Deus, acabará nos destruindo. Amém? Irmãos, Deus está fortalecendo a sua igreja. Deus está fortalecendo o exército dele. O exército dele não pode ser de pessoas cabisbaixas. Não importa o que nós passamos. Não importa que situação você enfrenta. Você não pode se dobrar diante de situações. Deus é maior. A sua fé tem que ser maior. Amém? Eu não posso me dobrar. Às vezes você fica meio desanimada, mas não deixa isso tomar conta de você. As atitudes são mais importantes que os fatos. Quando eu leio isso, eu lembro daquela frase no consultório da Denise.
Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Não importa a situação que você está. O importante é o que você vai fazer com essa situação que aconteceu com você. Amém? Quando eu coloquei isso, coloquei na agenda aqui nessa parte aqui, e eu ganhei essa agenda. Cadê o pastor Elton? Na tua agenda está aí também. E bem embaixo tem uma frase assim, eu acabei de escrever isso, as atitudes são mais importantes que os fatos. Embaixo estava escrito assim, ó, os transtornos psíquicos são mais perigosos que os terremotos e as epidemias. Aí, Deus falando até aqui. Você está entendendo? Tudo que é externo, interno, Deus, você pode ser mudado pela fé. Você pode, você consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nós temos que falar isso. Nós estamos acompanhando uma moça lá numa cidade aí, e ela está muito desanimada. E eu ligo para ela, e eu sou meia chata tem hora, porque eu fico em cima mesmo. Quando eu vejo que a pessoa está caindo, eu quero levantar ela. E é uma situação muito delicada, e eu falei para ela assim, você vai colocar na hora que você levantar aí, ó, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Amém? Vai colocando isso. Eu fui dando todos os versículos assim, forte, assim, de fé, para ela levantar. Põe aonde você estiver, vai colocando. Deus é maior que essa situação que aconteceu com você. Amém? Então, irmãos, a atitude tua determina onde você quer chegar. A atitude tua muda a estação. A atitude tua muda tudo. Com uma atitude tua, uma atitude de fé. Que nós estamos falando de fé. A fé, se não tiver em nós, nós vamos morrer, nós vamos cansar, nós vamos ficar assim, desanimado, jovens de exausto caem. Nós vamos acontecer isso conosco. Quando você estiver assim, você pode saber que está faltando um pouquinho da fé. Porque se eu tivermos fé como um grãozinho de mostarda, grandes coisas nós poderíamos fazer, transportar montes, não é isso? Com um grão de mostarda, quer dizer, sua fé está menor que o grão de mostarda. Quando você estiver fundando, você vai falar, meu Deus, está menor que o grão de mostarda. Eu preciso de mais fé. Senhor, aumenta a minha fé. Não é isso que a mulher pediu? Senhor, aumenta a minha fé. E Deus quer fazer isso nessa noite. Eu tenho convicção disso, irmãos. Eu ia ministrar essa palavra quarta-feira. Aí o que eu acho, não, quarta-feira vem um americano. Né, bem? Aí eu falei, então tem que ser domingo, bem. Ele falou, tem que ser hoje. Eu falei, tá bom, então nós vamos hoje. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quem ia estar aqui quarta-feira e quem não ia estar. Porque Deus quer fazer algo na tua casa. Deus quer fazer algo na tua vida. Amém? Você tem que posicionar em pé. E que só fique em pé quem tem fé. Amém? Aleluia. Deixa eu ler algo aqui. Agora eu vou pôr meu óculos. Lucas 17, 21 diz, né? O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Deus colocou dentro de nós toda a força e capacidade de uma vida abundante. Ele colocou. O que é que Ele colocou? Que eu falei para vocês no comecinho. O Espírito Santo. Essa força está dentro de mim. Amém? Cumpre a nós arrancá-las de nós e desenvolver isso. Eu tenho que desenvolver isso. É fé. Todas as minhas fontes são em ti. Salmo 87, 7. Todas as minhas fontes são em ti. Eu ia pôr esse versículo no negócio do Projeto Mãos. E aí, eu olhando e eu vi aquele versículo aqui, que nós colocamos. Eu falei para a Lucimar, eu falei, vou mudar o versículo. Deus me deu um versículo mais bonito ainda. Todos são bonitos, mas Deus falou muito forte comigo nesse outro versículo. E aí eu coloquei, mudei. Que é esse daqui. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. É isso que você vai fazer. Vem, eu vou contar o que Deus tem feito por mim. O que Deus tem feito na minha alma.
Amém? Você não pode se dobrar diante da situação, porque a sua alma se dobra. Você vai se desanimando. E Deus vai fazer muito, muito mais na tua vida. Você crê nisso? E hoje você vai sair daqui mudando a tua visão. Ou de fé, que talvez a tua fé você não está entendendo, né? Ou mudando a tua visão de galinha, né? Porque tem um livrinho que chama Águia e Galinha. Galinha só olha para baixo, você só olha para a situação. A águia olha de cima para o problema e é vencedora. Ela vê além. É isso que Deus vai fazer. Amém? Depende de nós vivermos ou não esta vida abundante. Amém? Tem um cântico muito bonito que desde o ano passado eu lembro dele só a frase. Só que não sei se nós cantávamos muito, hoje eu não canto mais. É aquele: Deus fará tudo por você, moverá céus e terra com teu poder, e o impossível vai acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. Deus vai fazer isso. Ele vai fazer o impossível. Ele já fez. Nós temos o quê? Que crer. O reino de Deus está em nós. Está aqui dentro. Espírito Santo de Deus está em nós. E eu louvo a Deus, eu glorifico. Toda hora que eu entro naquele quarto, eu vejo aquela barquinha. Eu falei: eu achei que você era belo, mas é o mais belo que está dentro de mim. É lindo aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Nós temos que aprender. Ele tem tanto para ministrar, porque quando Jesus foi, deixe-vos Consolador. Ele vos ensinará e vos guiará a toda a verdade. É Ele. Ele está me ensinando. Eu tenho que quietar. Dá um temperamento sanguíneo que nem eu. Quietar. Tem que ficar quietinha. Eu não sou de ficar quieta, gente. Eu não consigo mesmo. Às vezes eu vou lá, acordo, levanto, volto, deito lá do que quietinha agora. Eu não consigo, irmãos. Ele fala: fica quietinho um pouquinho. E eu falo: tá bom, vou ficar. Porque eu quero ser assim. Eu levanto já de uma vez. Já levanto. Acordou, não fico na cama. Ele não, ele deita e vira, estica. É um negócio que eu falei: não acordou ainda? Não, estou descansando. Você descansou a noite inteira e ainda está descansando. Eu fico angustiado. Falo: olha, não pede mais para ficar do teu lado aqui, que eu cansei. Estou levantando. Gente, eu não dou conta. Então, nós temos que aprender a quietar, às vezes, para ouvir o Espírito Santo também. Né? O Espírito Santo está aí, dentro de você. E às vezes ele fala: olha só, está correndo, está agitado, está preocupado, está cansado. E eu estou aqui para fortalecer, para ensinar, para guiar toda a verdade. E não quer receber. Nós somos o culpado. Deixa eu ler agora para você um versículo, o último versículo que eu vou ler. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu quero que isso que eu estou vivendo, você viva. Não vou falar que você vai viver 1000 maravilhas. Não, nós vamos ter lutas, vamos. Nós vamos passar por elas com vitória, alegria, sabendo que aquilo lá na frente é grande, aquilo que me espera. Amém? Você consegue, diante de uma situação triste, ficar só triste? Não. Você tem muitos momentos alegres. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Você não vai se dobrar diante da situação, porque o Espírito Santo está aqui, você se sente feliz. Amém? E eu quero que, em atitude de fé, você levante do teu lugar, posiciona. A fé te faz você ficar em pé. E eu quero que você levante agora, tomando uma posse disso que eu estou falando para você. Fala: eu me posiciono agora, eu me levanto agora, e diante da situação que eu estou enfrentando, eu não me dobro diante dela, eu me dobro diante de Jesus. Amém? Eu quero que você levante agora com essa convicção. Aleluia.
Eu sei que Deus vai fazer na tua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Eu lembro que a irmã Holanda vinha aqui. Hoje ela não está no nosso meio, está na glória com Jesus. Ela vinha aqui na oração e ela falava assim: Deus vai fazer milagres. Eu vejo o paralítico andando. Eu vejo isso. Irmãos, nós vamos ver isso. É fé. É fé. Nós temos visto milagres. Nós não vimos aqui, nem o pastor Dilmar fala. Nós temos que ver um morto ressuscitar. Nós vamos ver. Fé. Só que a nossa fé ainda está pequenininha. E Deus está aumentando a cada dia. Amém? Eu quero que você receba essa palavra na dimensão que o Espírito ministrou no meu coração. Deus vai fazer muito por você. Eu quero que você abaixe a cabeça agora. Coloque essa situação que você está passando diante de Deus. Coloca diante de Deus. Senhor, eu estou na tua presença. E eu quero te louvar, porque teu Espírito Santo está em mim. Obrigado por essa beleza, essa grandeza. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de cada um aqui, Senhor. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor é a fortaleza das nossas vidas. O Senhor é a fortaleza. Fortaleza, ninguém consegue entrar onde tem uma fortaleza, porque é o Senhor que está guardando e cercando esta vida, este lugar, esta casa. E eu declaro a unção do Senhor descendo nesta noite. Eu declaro, Senhor Jesus, uma porção de fé em cada vida agora. Em nome de Jesus, vamos cantando, irmãos. À medida que você louva o Senhor, você está liberando esta fé.